na faixa dos 17 aos 20 anos, fosse ficar atenta a um escritor falante durante 3 horas e depois mais 3 horas numa fila quilométrica para pedir autógrafos. E depois, então, num total de 6 horas de encontro, eu fiquei convencido que a literatura ela pode ganhar espaço, ela pode competir com todas as outras mídias. Embora o lugar dela seja sempre um lugar minimalista, um lugar pequeno, um lugar construído dentro de espaços exíguos. É uma voz silenciosa, uma voz quase inaudível, aparentemente, mas uma voz forte e revolucionária. Bom, algum desses alunos com que eu estive há 2 anos ainda se correspondem comigo regularmente, me mandam textos. Alguns são, de fato, escritores, pessoas que escrevem e escrevem textos admiráveis. E eu fiquei muito feliz em constatar o quanto a literatura quebra essa diferença de idades. É possível conversar. E hoje meus interlocutores são, sobretudo, meus leitores, pessoas mais jovens, curiosamente. Eu agradeço a Vera pela generosa apresentação, agradeço a Maria Luísa pelo convite. Eu estou aqui com esse saco de livros que eu deveria espalhar como vendedor de cordéis das feiras do interior do Nordeste e começar então aqui a falar dos meus versos, dos meus cordéis. Falta apenas uma cobra, que geralmente tinha, um tatu, uma caveira de jumento, coisas que de início eram mais atrativas, chamavam a atenção para o livro, mas que no final aquilo de que se buscava falar era o livro. O que o livro provoca em nossa vida que é capaz de mudá-la? Vocês acham que o livro é mesmo capaz de mudar a nossa vida? Será que muda? Será que o livro é capaz de causar um transtorno, como propunha Kafka, e dizia que não acreditava em nenhuma literatura que não causasse transtorno? Será que o livro é capaz de nos fazer mudar de lugar, de mudar de linha, de ficar à deriva, ou de encontrar um lugar que a gente antes não conhecia, um lugar novo? Será que o livro tem todo esse poder de transformação? Será que foi por uma doença típica da época, o romantismo, que o livro Werther de Goethe causou no mundo todo uma onda de suicídios? Ou era pela força do próprio livro? Ou era pelo conteúdo dos livros? O que é afinal o livro? Nós vamos tentar dizer algumas coisas sobre esse objeto cheio de mistérios, cheio de vozes que, para serem escutadas, precisam de silêncio, precisam de solidão, precisam de um silêncio interior. Talvez o grande concorrente do livro, no tempo de hoje, no tempo presente, seja o barulho. Porque o livro sempre exigiu que o leitor ficasse sozinho com ele, que o carregasse junto do seu corpo, debaixo do braço, enfiado no cós da calça, na mão, numa bolsa colada ao corpo, mas que o carregasse consigo, que se isolasse com ele, que estivesse com ele e que o lesse ouvindo todas as vozes que estavam dentro dele, dando pausas, parando para escutar, para pensar, às vezes tendo tanto medo do que o livro revelava que o escondia. Muito leitor escondeu livros com medo de voltar a ele, depois retorna, às vezes o esconde 1 ano, 2, 3, 4, 10 anos, e um dia retorna e encontra um outro livro, porque na verdade o próprio leitor mudou,
o próprio leitor tornou-se apto, tornou-se pronto, amadureceu para o livro. Então, o livro provoca tantas reações, mas o livro precisa de silêncio. O livro necessita de silêncio para que se escute sua voz. O livro também pode ter leituras coletivas. No século XVII, no século XVIII, no século XIX, na França, havia o costume, não apenas na França, também na Inglaterra, o costume das pessoas se reunirem para escutar leitores. Havia leitores profissionais. Havia uma estante alta onde o livro era colocado, enquanto as pessoas bordavam, enquanto as pessoas costuravam, enquanto as pessoas faziam as conservas, alguém estava lendo. Então havia uma voz alta, que estava lendo bem, havia um bom leitor, e então era uma voz para a coletividade. Mas surgiram muitas vozes para o livro, surgiram muito barulho concorrendo com a voz do livro, e a gente cada vez mais se pergunta: qual é o livro de hoje? Que livro é esse? Que voz é essa? Onde está o livro? Que livro nós lemos? E vocês sabem mais do que eu o quanto todos os dias se fala que o livro vai desaparecer, que não há mais lugar para o livro, que o livro no formato de papel não tem lugar. E, no entanto, as editoras cada vez mais continuam produzindo livros, fabricando livros, vendem-se livros às carradas, aos milhões. Às vezes esse número exorbitante não representa um poder de transformação. Porque se pensamos, por exemplo, na virulência e no poder de transformação de um livro como Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche, e nós lembramos que a sua tiragem original foi de apenas 50 exemplares, dos quais Nietzsche não conseguiu distribuir nem 40, ele distribuiu apenas algo em torno de 10 e o restante foi arquivado. Se nós pensarmos que a grande transformação da literatura do século XX se dá a partir dos escritos de um tcheco que escrevia em alemão, chamado Kafka, e que sua obra não foi publicada em vida, e que ao morrer ele pediu que os seus livros fossem queimados, e por sorte não foram queimados, e que tudo muda a partir da literatura de Kafka, como muda a partir da literatura de Jorge Luis Borges, como muda a partir da literatura de Joyce, esses três talvez, sobretudo Joyce e Kafka, as pessoas que mais mudaram a escrita, ou pensar a literatura no século XX. Então, certamente não foram autores que venderam, digamos, os milhões que vendem Paulo Coelho, que vende a autora de Harry Potter, tão importante para aliciar novos leitores, a autora de Crepúsculo, de outras coisas que têm o seu valor também como aliciadora de leitores. Eu sou uma pessoa, nós vamos conversar sobre isso, extremamente benevolente com o livro. Eu acho que não há livro inútil, e o meu conceito de bom e ruim em relação ao livro é bastante elástico, porque eu próprio, se for citar o que li, vocês dirão: mas você leu uma literatura de quinta categoria? Sim, li uma péssima literatura porque não tinha acesso a outra, mas também li toda a melhor literatura produzida no Oriente e no Ocidente. Bom, então deixa eu não fugir muito ao meu tema. Talvez a função do livro seja exatamente funcionar como os koans dos zen budistas. Vocês já ouviram falar nas fábulas zen budistas, não é? Elas são aparentemente incompreensíveis, mas elas têm a função de provocar aquilo que em psicanálise nós chamamos de insight. Alguma coisa, há uma descarga elétrica e a partir daí o indivíduo muda o seu modo de pensar, ele é colocado numa situação em que o seu pensamento se altera. Vou dar um exemplo. Alguém vai procurar o Zen e o mestre Zen
pensando que o mestre vai dizer grandes coisas, levantar grandes questões, e o mestre propõe simplesmente que ele lave a tigela que tomou a sopa. Bom, o livro, ele é uma pedra. É uma pedra, é um tropeço. Ele tem que ser colocado em um lugar em que você tropece. Vamos para outra fábula Zen. O discípulo procura o mestre, ele quer se iniciar no Zen, e ele vem e procura o grande mestre, que quase não aceita discípulos, mas ele quer ser um discípulo daquele mestre, e diz: mestre, eu vim aqui porque quero ser iniciado no Zen. O mestre olha para ele, benévolo, e diz: você quer ser iniciado no Zen? Ele diz: quero. Ele diz: você veio caminhando até aqui? Ele diz: sim, vim caminhando até aqui. Choveu? Ele diz: sim, mestre, choveu. Você abriu seu guarda-chuva e se protegeu da chuva? Ele diz: sim, mestre, eu abri meu guarda-chuva e me protegi da chuva. Quando você chegou aqui, você descalçou suas sandálias, fechou o seu guarda-chuva e pôs ao lado das sandálias. Ele disse: sim, mestre, eu procedi assim. Me diga, você colocou o seu guarda-chuva à esquerda das suas sandálias ou à direita? Ele disse: não sei, mestre. Ele disse: volte daqui a 10 anos. Volte daqui a 10 anos. Quer dizer, o cara era o discípulo era um desatento que não sabia nem onde punha o guarda-chuva. Não sabia onde punha o guarda-chuva. O livro, ele pode permitir, como no romance, uma atenção divagante, uma atenção de psicólogo, de psicanalista, de escutador, aquela atenção divagante. No romance você pula páginas, você vai de um canto para outro, você de repente pula 50 páginas, vai ler o fim, volta, lê o começo, lê o meio, desiste de ler tantas páginas, mas, por exemplo, uma narrativa curta como um conto, não. No conto você não pode perder uma palavra. Você tem que entrar inteiramente na respiração do autor, você tem que entrar totalmente no ritmo do narrador, você tem que entrar naquela tensão, ele exige uma concentração absoluta, senão você não compreenderá o conto, você não terá a emoção do conto, você não entrará na energia do conto. Essa semana eu me lembrei de um fato que acontecia na minha infância. Eu passei a maior parte da minha infância na casa da minha avó, pelo menos 4 meses no ano. Nesse tempo, havia 4 meses de férias. As férias eram dezembro, janeiro e fevereiro e o mês de julho. Eram 4 meses de férias e eu passava todo esse tempo na casa da minha avó. E minha avó era uma pessoa muito inquieta. Ela ficou viúva muito jovem, com 9 filhos. Ela foi sempre uma pessoa muito desapegada, gostou de ter pouquíssima coisa. E quando meu avô morreu, ela passou uma parede no meio da casa, e aí ela morava só de um lado da casa. A outra banda da casa era um lugar de mistérios. Lá estavam todas as coisas que meu avô deixou, e sempre se entrava ali como se entrava numa mastaba. Aqueles túmulos dos egípcios, né? Ali estava tudo que era do meu avô, aquele universo do meu avô. E era um lugar de muito mistério. Minha avó tinha uma outra mania que era assim, era abrir e fechar portas na casa. De repente ela olhava assim e dizia: não estou gostando daquela porta. Aí ela mesma pegava os tijolos, a argamassa e fechava a porta. E abria a porta no outro lugar. Então o que acontecia é que nós íamos andando e de repente a gente ia para um lugar onde havia uma porta e se tacava na parede. Pá! Aí, entendeu? Aí havia aquela interposição. Ou então a gente encontrava uma saída onde não havia uma saída. Quando eu pensei sobre isso, eu me lembrei que toda a minha literatura, tudo que eu fiz na vida, tem uma intenção, um sentido de abrir portas e fechar portas. Eu estou sempre querendo criar um lugar de inquietação, um lugar em que as pessoas peitem, esbarrem e aí sejam levadas, como nos koans, a pensar uma nova ordem para as coisas, certo? Como nos koans, que tem a intenção de provocar um insight, tá entendendo? Eu crio essas portas, essas
eu boto essas paredes para as pessoas peitarem. Eu crio essas interposições. Eu sempre procuro realmente deixar o leitor num lugar incômodo, num lugar de alguém que pensa, de alguém que olha aquilo de uma forma diferente, de uma forma nova. Olha o comum, o aparentemente comum, de uma maneira nova, de um jeito que ele nunca olhou. Ou então eu abro uma porta. Talvez a minha obra mais popular seja um espetáculo chamado Baile do Menino Deus. Rogério e Fátima foram até o Recife e assistiram o baile, né? Viram aquela multidão, são milhares e milhares, pelo menos 60 mil pessoas vão assistir lá na Praça do Marco Zero. E o baile já deve ter passado, já deve ter chegado a carta à casa dos 600 mil exemplares editados. Para o Brasil é muito livro editado. E, no entanto, o baile, a construção dele é extremamente simples, mas é profundamente metafísica. E a metafísica toda desse espetáculo de teatro, dessa peça teatral, é simplesmente a existência de uma porta. De uma porta. Tudo é construído em torno de uma porta. Existe uma porta fechada e essa porta precisa ser aberta. Só isso. Os mistérios estão atrás dessa porta. O baile precisa ser celebrado para louvar o nascimento de um menino que está escondido, que desapareceu, que vai nascer. Então, para que esse menino seja celebrado, é necessário que se abra a porta. Se a porta não for aberta, não acontecerá o baile. Faz-se tudo para que a porta se abra. Quando a porta se abre, o menino desaparece. Então há esse jogo permanente de solução de um mistério de uma maneira bem simples. Eu vou ler então para vocês alguns trechos mínimos desse livro, que tem 28 anos. As montagens dele, as encenações chegam, ultrapassam a casa dos milhares em todo o Brasil, virou uma peça de domínio público, com um autor vivo. Se eu morasse nos Estados Unidos, eu seria certamente, talvez, um grande milionário. Tantas são as encenações, os desdobramentos. Vocês não podem imaginar o que existe de desdobramento. Se vocês forem no Google e botarem Baile do Meu Deus, vocês vão ver quantas encenações existem nesse texto. E vejam como o texto é construído num jogo de brincadeira. Vou ler uma fala de um personagem chamado Mateus. Ainda não é a questão da porta, é a questão da busca do menino. Começa pela busca do menino e por último se chega à porta. O menino está atrás de uma porta, a porta está fechada. Toda a minha literatura tem portas. Sempre portas, sempre portas, sempre portas. Acho que eram as portas da minha avó. Então o Mateus diz: Romaninha, Romaninha, vejamos quem adivinha. Romaninha, Romaninha, quem me garante buscar? Romaninha, Romaninha, vou pedir agora mesmo para me trazer sem demora, livre de todo embaraço, um só fio de cabelo da pessoa mais oculta que se encontra no puleiro. Os meninos correm, um diz: olha este, outro diz: o meu é bem pretinho. Outro diz: o meu se partiu. E outro: o meu é de um careca. Mateus diz: esse fio de cabelo nem chega à comparação da prenda que vou pedir. Por mais macio e mais fino, por mais seco e mais lustroso, por mais preto e por mais louro, por mais invisível que chega, nem chega aos pés do tesouro de linda prenda escondida, há 9 meses trazida num lago misterioso. Quem entra nessa partida? Quem aqui presente se arrisca? Todos gritam que sim, todos querem entrar na brincadeira. Os de lá não querem brincar também? Fiquem certos que essa prenda, se esta noite aqui não vem, é culpa de quem se senta cada um em sua cadeia, como se fosse impossível que pela simples besteira do avesso de cada coisa, o palco virasse plateia e vocês nessa bagunça. Digo, desdigo e redigo: quem trouxer tão rica prenda, segundo a lei proclamada no reino das incertezas, ganha metade da terra. Aí alguém diz que não tem dono nem precisa. Ganha um segredo de vida, que todo mundo já sabe.
ganha o outro lado do espelho, ganha metade e outra banda, e se tanto ainda for pouco, ganha as chaves desse jogo. São palavras de um rei, de um reinado proibido, não pode voltar atrás, pois se voltar está perdido. A prenda, sabem qual é? Aí todos gritam que não, aí eles vamos buscar o menino. Romaninha, Romaninha, ninguém sai do terreiro, quem viu a estrela passar, quem sabe o seu paradeiro, um diz, eu não vi, ouvi falar que correu o céu inteiro. 3 reis andam atrás dela, cada qual mais ligeiro. Onde a estrela piscar será nosso paradeiro. Eu vou correndo na frente para ver se chego ligeiro. Romaninha, Romaninha, a prenda já vou gritar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3 e dou-lhe lá. Romaninha, Romaninha, quem puder traga afinal o mapa certo da casa que tem na porta um sinal, que gozará desta festa, biscoito de água e sal. Bom, claro que procuram, acham a casa, encontram o menino desaparece, vão celebrar o baile, mas no fim o baile se celebra, mas se celebra prometendo se repetir na seguinte... promete se repetir da seguinte maneira: senhores donos da casa, Jesus, José e Maria, o baile aqui não termina, o baile aqui principia, do mesmo jeito que o sol se renova a cada dia, da mesma forma que a lua 4 vezes se recria, do mesmo tanto que a estrela repassa a rota e nos guia. Então, como nesse baile, como na vida, a literatura, ela tem o dom de não se esgotar. E eu jamais finalizo qualquer coisa, porque tudo tem a possibilidade de ser diferente, de ser novo, de ser transitório, e por isso aspirar por uma forma fixa, uma forma definitiva. E então, a literatura possui uma dinâmica, uma renovação constante, uma possibilidade que, nesse sentido, as crianças alcançam muito bem, porque elas são capazes permanentemente de viver esse jogo de faz de conta, de recriação, de mudanças, de trocar, de tirar coisas do lugar, de inventar um novo lugar para as coisas, como fazia minha avó, que a cada dia derrubava uma parede e abria uma passagem, abria uma nova porta, ou onde havia uma porta a que todas as pessoas estavam acostumadas a atravessar, ela tapava e o cidadão vinha e se chocava contra um obstáculo, caía de costas e pensava, por quê? Porque eu acho sempre que a passagem é essa. E pensava então em buscar uma passagem nova. O que são as bibliotecas para vocês? O que são bibliotecas? Pois é, eu tenho pensado em quanto é amplo esse termo biblioteca. Biblioteca para mim é um lugar, é um depósito de conhecimento. É um depósito de conhecimento. Será que biblioteca é necessariamente um lugar como o da Universidade de Berkeley, onde eu dava aula, que tinha 6 milhões de livros, ou como a Biblioteca Central, que havia mais umas 100 outras bibliotecas. Cada departamento tinha sua própria biblioteca. Ou como a Biblioteca de Harvard, ou como a Biblioteca do Senado americano. O que são bibliotecas? E, pensando nisso, justamente hoje eu estava, enquanto esperava o carro que ia me apanhar, eu estava me lembrando que havia pessoas na minha infância que elas funcionavam como Googles. Elas eram Googles. Eram, exatamente. Então, um homem, como alguém dono de uma memória, como proprietário de uma memória, como depositário de um saber, de um conhecimento, ele é a primeira biblioteca, uma biblioteca viva. Nós somos bibliotecas vivas. Somos bibliotecas. Embora a gente não se atribua essa função, mas existiam pessoas na antiguidade que tinham essa função mesmo de ser biblioteca humana. Havia pessoas que eram treinadas especificamente para guardar conhecimento, para guardar a memória. Eu me lembro quando eu era menino, eu sempre convivi com várias dessas bibliotecas,
que se chamavam contadores de história. Aí, por exemplo, eu gostava muito de escutar histórias. Aí eu dizia, por exemplo, para um velho que contava história na nossa rua, aí eu dizia, conte aquela da escama de peixe. Mas a escama de peixe, ele digitava no Google, escama de peixe, enter, tá. Aí aparecia milhares de informações sobre escama de peixe. O Google da memória dizia, mas qual escama de peixe? Eu dizia, não, é aquela do rapaz que tinha 3 irmãs e vai num reino que tem o rei dos peixes, que dá uma escama de peixe, vai no reino dos carneiros, que dá uma pluma de carneiro, vai no reino das águias, que dá uma pena. O bicho manjaleu. Então o Google, o bicho manjaleu, aparecia então a história do bicho manjaleu.